Eu converso agora aqui na Rádio Band News FM com o senhor Tirso Meireles, que é presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, para entender um pouco mais de como o atual patamar da economia brasileira, com a taxa básica de juros desde o meio de 2025 em 15%, impacta hoje o agronegócio. Senhor Tirso, obrigado pela atenção com a Rádio Band News FM. E eu queria ouvir da boca de quem representa a cadeia produtiva, o agricultor, as empresas do setor, quem está diretamente envolvido também com a logística do agronegócio. O atual patamar da taxa de juros hoje prejudica o agronegócio brasileiro, na visão do senhor? Humberto, como vai? É um grande prazer estar falando com você e com a Rádio Band News. Sem dúvida nenhuma, eu acho que nossos telespectadores, nossos ouvintes, precisam de ter uma interpretação um pouco mais ampla, né? O que acontece? O Brasil, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo federal simplesmente tirou a Lei de Responsabilidade Fiscal e colocou arcabouço fiscal. E o Congresso aceitou e concordaram com o arcabouço. Mas o arcabouço fiscal, o governo só sabe gastar. E ele gastando da forma que está gastando, está chegando praticamente a 81% do produto interno bruto em dívida. Então, hoje, o governo não tem R$ 1 para fazer investimento. Ele simplesmente paga-se os juros exorbitantes para manter, vamos dizer, o procedimento administrativo dele. Com uma taxa de juros a 15%, você rebenta, você desestrutura toda a cadeia produtiva do agro, da indústria, do comércio e do serviço. E quem paga essa conta é a própria população, porque vão aumentar os custos. Então, você pega da agricultura, conforme você fez muito bem a pergunta, a agricultura, o custo operacional está muito elevado. Para você ter uma ideia, Humberto, nós solicitamos aos produtores rurais que não tire o plano safra para que pudesse fazer investimento. Porque você não paga. Se você pega os juros de 15%, mais as taxas dos bancos, mas tudo vai chegar a 22%, 23%. Não existe na economia normal algo que você consiga pagar com uma taxa de juros de 22%. Então, investimento, nós pedimos para que não fosse feito os investimentos. Agora, o custeio, porque você tem de continuar plantando, você continuar fazendo, nós levamos para o homem do campo e a mulher do campo o plano de negócio que ele tinha de fazer para retirar o dinheiro exclusivo daquilo. Então, o que você acontece hoje? Hoje nós estamos tendo uma alta produtividade. Hoje o produtor rural trabalha magnificamente nesse processo de produtividade. Os custos dele aumentou demais e a margem dele é muito pequena. Então, na realidade, para que você possa manter a segurança alimentar do nosso país, e você sabe disso, que 63% de tudo que nós produzimos no nosso país fica no nosso país. Nós exportamos o restante. Então, você vê que a segurança alimentar é muito séria para o país. Então, sem dúvida nenhuma, a taxa de juros desta está quebrando o país. Senhor Tirso, especificamente no agro, em quais exemplos, para a gente citar alguns, né, de atividades o produtor hoje ele demanda do crédito? Então, é maquinário, é compra de semente, é de repente arrendamento de terra? Aonde que aperta mais o calo do produtor rural a gente ter hoje uma taxa nesse nível? Hoje, o que acontece, Humberto, é que você precisa de se resguardar sobre o problema do meio ambiente. O nosso problema do meio ambiente, ele é igual a 50 anos atrás. Está tendo muitas transformações. Não. Tudo que está acontecendo no meio ambiente já acontecia, porém com uma frequência menor. Então, por exemplo, aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul demorou 50 anos para acontecer igualzinho, porque há 50 anos atrás teve uma inundação daquela. Agora poderá ocorrer com uma frequência menor. Então, o que acontece? Nós precisamos de recurso para a gente fazer irrigação, para que a gente possa fazer a cobertura de certas produções por causa do tempo, de chuvas de pedra, ou para que você possa melhorar o processo de gotejamento da água. Então, quer dizer, o governo não liberou o seguro para esse ano. Nós, produtores rurais, estamos pegando nosso dinheiro, enterrando na terra para produzir. Se não chover, ou se chover muito, todo aquele dinheiro que você jogou na terra, você perde. Né? Então, hoje, nós não estamos considerando os nossos custos, que é o valor da terra.
Nós estamos plantando o processo como todo, tiramos o valor da terra, porque se você coloca o valor da terra e que precisa, porque todo mundo coloca, quando você tem o custo de uma indústria, de um comércio, você tem de colocar o aluguel, você tem de colocar mil e uma coisa que você faz o custo de produção teu. Nós estamos tirando isso para ficar com uma margem muito pequena, para que a gente possa ter resiliência no processo como todo, para esperar a melhoria da economia. Agora, a vantagem do agricultor brasileiro é que nós temos 3 a 4 safras na mesma área. O mundo é um ou no máximo 2 safras. Então, não existe estoque de alimento no mundo. Então, esse problema do tarifácio que ocorreu com os Estados Unidos, por uma falta de diplomacia do nosso país, isso é importante relatar, nós perdemos aí 5 bilhões de exportação e de um mercado extremamente competitivo e muito bom, né? Com isso tudo, você vê que nós conseguimos ainda manter as vendas. Óbvio que nós vendemos muito mais mercadoria com valor para manter a balança comercial. Então, nós vendemos mais volume porque os preços caíram, porque teve de vender para um outro país, para outro país vender para os Estados Unidos. Então, quer dizer, por falta de diplomacia. Então, essa somatória toda, você não vê uma luz no final do túnel. Mesmo a gente sendo resiliente, mesmo a gente falando assim, se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor, né? Você fica só na perspectiva de melhora, mas o governo não faz a parte dele. Esse é o grande problema do nosso país hoje. Senhor Tirso, até pegando o gancho de dois aspectos que o senhor citou, produtividade e a questão ambiental. A gente tem hoje mercados abertos no mundo todo para produtos do agronegócio brasileiro e boa parte dessa aceitação vem do reconhecimento das práticas ambientais que são adotadas aqui e a gente também tem também essa questão de se produzir cada vez mais na mesma área ou a produção aumentar mais do que a área aumenta, e isso é importante para a gente conseguir abastecer os mercados interno e externo, só que tudo isso demanda investimento, principalmente em tecnologia, tanto a adoção de sistemas ambientalmente sustentáveis, digamos assim, como aumento de produtividade. Isso também demanda crédito e isso também pode ser prejudicado se a gente tiver uma manutenção ainda maior da Selic num patamar alto, na visão do senhor? Sim, Humberto, sem dúvida nenhuma. Hoje, só para nossos ouvintes entender, hoje 66% de toda a área brasileira é preservado. 66%. Nós utilizamos só 10% na agricultura. Só 10% da área que nós utilizamos para a agricultura para produzir esses 350 milhões de toneladas. Para você ter uma ideia, desses 66% que nós preservamos, 30% dele somos nós, produtor, que preservamos para o meio ambiente, pelo Código Florestal mais rígido do mundo. Se eu monetizar esse valor de 30% dos 66%, dá US$ 1 trilhão que nós, produtores, damos para o mundo para manter um nível do meio ambiente consolidado. Então, nós, agricultores, temos um dispêndio, gastamos para manter a nossa reserva legal EAPP, porque se puserem fogo, acontecer alguma coisa, eu vou receber uma multa violenta e posso ser até preso, porque é inafiançável você tirar e mexer nas suas matas de reserva legal EAPP. Então, você precisa ter investimento para consolidar esse processo. Nós temos 60 milhões de hectares. Hoje, para você ter uma ideia, nós usamos 80 milhões de hectares para produzir tudo que nós produzimos. Se você somar tudo que nós temos hoje no Brasil, nós produzimos mais de 1 bilhão de toneladas. É uma coisa assim espetacular, algo extraordinário, porque nós fazemos muita coisa, né? A partir desse contexto todo de você ver essa quantidade de produção, nós produzimos nesses 80 milhões de hectares. Nós temos praticamente 60 milhões de área degradada, que seriam o quê? Pastagens que elas não estão dando retorno financeiro do processo, porque elas precisam do quê? De um investimento. Ou você pode colocar em agricultura, ou você fazer uma pastagem para sequestrar carbono, mais carbono, para que você possa ficar neutro no processo de emissão de gases. Então, você tem 60 milhões para ser resgatado, que é da área de pecuária. Então, você vê que o Brasil ele tem as condições de ampliar,
massificar o processo e concorrer com o mundo inteiro, mas precisa de investimento, conforme você muito bem falou. Para eu recuperar 1 hectare, eu gasto em torno aí de 35 mil reais para eu recuperar 1 hectare. Imagina o restante que precisa, que você tem de fazer análise de solo, você tem de fazer todo um processo de gradiação, depois você plantar regenerativamente, que seria um plantio direto, né? Então, isso tudo preservando o meio ambiente, então você precisa de investimento. Por isso que os investimentos para a recuperação dessas áreas estão muito lentos, porque realmente, com a taxa de juros que está, é extremamente inconveniente na cadeia produtiva. E quem vai pagar isso é a própria população, porque se aumenta os custos, aumentará o preço do alimento. E aí ocasionará inflação. E o governo não vai conseguir abaixar os juros. E aí vira uma bola de neve muito grande. Senhor Tirso, a minha última pergunta seria exatamente na linha do final dessa resposta do senhor, porque o argumento daqueles que defendem a manutenção da Selic num patamar alto é exatamente o controle da inflação. O senhor concorda que já é um argumento que caiu, considerando que os juros altos não estão impactando só a demanda, mas já começam a impactar a oferta, não só no agro, mas também em outros setores? Sem dúvida, mas o grande problema, Humberto, se o governo não fizer a lição de casa, de gastar menos, criar realmente um suporte administrativamente positivo, você não consegue abaixar os juros. E os juros é a pior indicação que nós temos para mostrar a fragilidade da política monetária e fiscal do país. Porque com juros de 15%, ninguém vai querer produzir. Eles vão querer aplicar, quem tem dinheiro, aplica o dinheiro, então você diminui. Quando o governo fala assim, nós estamos em pleno emprego, desculpa, Humberto, não é verdade isso. Pleno emprego, quando você considera com o IBGE, ele considera que se você está recebendo uma cesta ou um apoio do governo, você já não está desempregado. Hoje, você pega a Europa, com toda essa mudança da Europa, lá você tem um desemprego de 12, de 13, né? E nós estamos com 6 aqui. Me desculpa, não é real. Então, quando isso alterar, modificar o processo como um todo, nós vamos ter um problema seríssimo, porque nós temos hoje de falta de emprego, pessoas que não querem trabalhar, não querem perder o assistencialismo do processo como um todo, então você não consegue aprimorar as pessoas. E isso faltará lá na frente e aumentará o custo muito elevado. Então, nós estamos entrando numa gangorra muito perigosa, porque você está desassistindo as pessoas para trabalharem, serem mais eficazes, estudarem, enquanto isso as pessoas recebem o assistencialismo e não se preocupam com nada. Vai fazer um biquinho ali, faz um biquinho aqui, e não é assim que você transforma uma sociedade. Eu vou dar um exemplo para você. No caso do imposto de renda, que o Congresso, todo mundo, olha, vamos isentar até 5 mil reais para quem ganha até 5 mil reais. Se você pegar esse período todo que não teve a correção da tabela do imposto de renda, é praticamente o valor que foi atualizado. Então, quer dizer, o governo ganhou todos esses 15 anos com a não atualização da tabela, tirando o dinheiro da sociedade. Agora ele fala assim: não, agora eu vou isentar. Ele simplesmente corrigiu a tabela. Você entendeu? Então, quer dizer, falta realmente propósito de um plano de país. O país precisa sair dessa mesmice. Nós precisamos ter uma somatória de um plano de país. Nós estamos passando o tempo e não estamos aproveitando o processo. Você vê a Coreia, você vê todos os outros países desenvolvendo, crescendo, e nós andando para trás. Então, precisa de um projeto de país com planejamento de uma inflação baixa, com juros baixos, para ter investimento, fortalecer a cadeia produtiva. Só assim que realmente nós vamos ter uma nação forte. Ouvimos, portanto, aqui na Band News FM o senhor Tirso Meirelles, presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Senhor Tirso, mais uma vez, obrigado pela entrevista e pela atenção com a Rádio Band News FM. Nós que estamos muito honrados de estar junto a vocês, que fazem um trabalho espetacular, que leva as notícias realmente para a nossa sociedade. Parabéns pelo belíssimo trabalho que você faz aí na Band News.